Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a esse vídeo. Hoje eu vou falar sobre êxodo urbano, ou seja, por que as pessoas muito jovens da minha idade, 30 anos, lá na faixa dos 25 aos 35 anos, por que eles estão saindo das cidades grandes e indo morar em cidades menores. E muitos que não estão de fato fazendo esse movimento, eles têm essa intenção, esse desejo de sair de uma cidade muito grande e ir para uma cidade menor. Então eu sou o Guilherme Salles, também conhecido como GW Salles, e nesse canal aqui eu abordo vários temas que são interessantes para mim e que talvez seja para você também. Então se esse assunto de êxodo urbano parece algo interessante para você, considere se inscrever aqui no meu canal e deixe um like também para ajudar esse vídeo a chegar em mais pessoas. E se você tiver um comentário, não deixe de comentar. Beleza? Comenta, porque o seu comentário sempre vai ser importante. Então vamos lá. A ideia desse vídeo aqui é tentar responder essa pergunta, né? Por que hoje em dia os jovens têm esse interesse, têm esse desejo de sair de uma cidade muito grande, de uma grande metrópole, né, como São Paulo, por exemplo, e ir morar em cidades menores? E eu peguei esse tema hoje porque eu sou um desses caras que não só teve o desejo, não só teve a intenção, mas que de fato realizou essa transição. Então eu vou falar um pouquinho do meu ponto de vista, depois falar um pouco sobre o que eu acho desse assunto, né? Por que isso está acontecendo, quais são os motivos, né, dessa mudança grande que vem acontecendo aí nos últimos anos. Bom, eu desde meus 15, eu nasci em São Paulo, capital, né? E desde os meus 15, 16 anos, quando eu estava para sair da escola, até antes, desde meus 14 anos mais ou menos, eu tinha consciência de que São Paulo não era a cidade que eu gostava, ia querer morar quando eu fosse adulto, né? Eu acredito que isso aconteceu porque parte da família do meu pai morava no interior de São Paulo, uma cidadezinha muito pequena e bem afastada até de São Paulo. E eu fui lá algumas vezes, né? Fui visitar, conheci um pouquinho dessa vida assim, mais da roça, mais de interior mesmo. E aquilo ficou marcado na minha cabeça. Eu falei, caramba, eu gostava daquilo, sabe? Era uma coisa que me chamava muito mais atenção do que São Paulo, por exemplo. Mas isso não quer dizer que eu não gostava de São Paulo, tá? Eu sempre gostei de muita coisa em São Paulo. Tem essa parte cultural de São Paulo, ela é muito boa. O transporte público, por mais que às vezes um metrô, um trem seja extremamente lotado, a gente pode dizer que o transporte público em São Paulo é muito bom, comparando com uma cidade pequena. Cara, uma cidade pequena, muitas vezes, se você não tem carro, você tá perdido, porque nem Uber chega direito. Às vezes o Uber vai demorar 15 minutos para chegar. Em São Paulo isso não existe. O Uber chega na hora, praticamente. Então, quando eu fiz os meus 25 anos, eu finalmente consegui fazer essa mudança, que foi quando eu comecei a trabalhar com coisas da internet, marketing digital, e aí meu trabalho passou a ser remoto. Pela primeira vez eu consegui fazer um trabalho 100% remoto, e eu estava ganhando bem o suficiente para me desprender, né? Para sair de São Paulo e ir para um lugar novo. E aí eu fui para uma cidade do interior de São Paulo, que fica a 200 quilômetros de São Paulo, mais ou menos, 2 horas e meia lá de viagem. E, cara, foi a melhor decisão que eu tomei na vida, isso aos 25 anos. E aí eu entendi que sim, que eu estava certo, que o meu desejo, aquela minha vontade assim ardente de sair de São Paulo e morar numa cidade pequena, uma cidade menor, ela era real, não era uma ilusão, sabe? Não era uma... eu não estava me enganando, né? Achando que eu queria uma coisa que na verdade eu não queria. E aí, beleza. Essa cidade que eu morei, a primeira cidade que eu morei do interior, eu morei por 3 anos nela, e é uma cidade de 100 mil habitantes, tá? Então é uma cidade que ela já tinha uma estrutura assim... O pessoal, para saber se a cidade é grande, pergunta se tem McDonald's, shopping e Burger King, né? Então era uma cidade que tinha um McDonald's, um Burger King, mas não tinha shopping, tá? Esse era o padrão da cidade. Mas uma cidade relativamente próxima de São Paulo, né? 2 horas e meia
A gente não está falando de uma cidade colada em São Paulo, mas também não está falando de uma cidade super interior de São Paulo que chega a dar 5, 6, 7 horas de viagem. E aí, depois eu acabei mudando, eu voltei a morar numa cidade grande recentemente, que foi Campinas, achando que... Cara, eu meio que criei uma hipótese na minha cabeça de tipo, cara, eu acho que morar numa cidade grande vai ser bom para mim de novo, porque é o que estou sentindo falta da cultura, sabe? De ter mais movimento, de ver mais coisa no dia a dia. Eu morei um ano em Campinas e não foi uma boa decisão. Gostei de Campinas, é uma cidade bacana, mas eu acho muito difícil daqui em diante eu trocar uma cidade pequena para uma cidade grande, a não ser que seja uma questão de necessidade. E aí que eu quero entrar nesse assunto do porquê que eu acho que essa coisa está acontecendo com muita frequência hoje em dia. E eu tenho amigos, como eu nasci em São Paulo, tenho amigos de São Paulo, e cara, eu acho que todos, olha, não foram todos, mas assim, 90% das pessoas que eu conversei falaram e que estão morando em São Paulo e que tem muita vontade de um dia morar numa cidade do interior, mas que hoje não dá porque, sei lá, o cara tem um trabalho fixo, num lugar presencial, ou porque ele não se sente seguro, por qualquer motivo que seja, mas assim, a intenção, o desejo, ele existe em praticamente todos esses meus amigos. E eu vejo que não, isso não está restrito a eles. Se a gente pegar lá atrás, na época dos meus pais, que são baby boomers, né, eles nasceram na década de 60, existia o efeito oposto, né? Que era o quê? As pessoas saíam do interior, de cidades pequenas, para ir todo mundo para o mesmo lugar, né? Que é o tal do êxodo rural. Então, pessoas saíam do interior para ir para a cidade grande. E isso aconteceu por quê? Porque a oferta de trabalho numa cidade grande era muito maior. De fato, isso era verdade. De fato, muita gente saiu do interior, foi para São Paulo, ou enriqueceu, ou pelo menos subiu o padrão de vida bastante, né? E isso acontecia, por quê? Porque, pô, São Paulo estava numa expansão enorme, tinha muita necessidade de mão de obra, a economia estava girando muito forte, e se você fosse atrás, se especializasse, sabe, se você realmente botasse a mão na massa, você conseguia fazer dinheiro. Essa é a impressão que eu tenho dessa época dos meus pais, né? Isso numa cidade grande. Numa cidade pequena, eu acho que você só conseguia fazer dinheiro mesmo, talvez empreendendo, né? Eu vejo que cidades menores, pessoas que são daqui mesmo, tem muita gente sim que ganhou dinheiro, mas eu vejo que o que eu sinto na verdade, tá? Porque eu não tenho esses dados na minha cabeça, não tenho esses dados estudados e tudo mais. Mas o meu feeling diz que muita gente de cidade do interior que ficou aqui e que principalmente teve uma cabeça pequena, não evoluiu muito, tá? Manteve lá um patamar e até hoje a pessoa mora naquela casa de 50 mil anos atrás e com a mesma mesa de jantar de 50 mil anos atrás e enfim, a pessoa ela quis ficar no mesmo nível para sempre. Então, eu acho que sim, fez muito sentido quase todo mundo que saiu de cidade pequena e foi para São Paulo. Por quê? Porque você precisava trabalhar de forma presencial. E aí, os nossos pais passaram isso para a gente. Essa cultura de que você precisa estar numa cidade grande e precisa trabalhar numa empresa grande, né? Pelo menos meus pais passaram esse tipo de cultura para mim. E eu sei que eu não sou exceção. Eu sei que teve muita gente que é millennial aí da minha idade que os pais passaram essa mesma crença. Qual crença? More numa cidade grande, tenha um emprego estável, trabalhe numa empresa grande e consolidada, de preferência uma multinacional. Beleza. A questão é, o mundo ele é muito diferente hoje do que ele era nos anos 80, nos anos 90. E hoje você trabalhar numa empresa grande, morar numa cidade grande, é uma coisa que não, é uma conta que não fecha mais tanto para boa parte das pessoas. Por quê? Porque você morar em São Paulo hoje, qual que é a conta assim que dá para fazer mentalmente? Você paga mais caro em praticamente tudo. Para você morar numa região boa, você vai pagar caro e você vai morar num lugar menor, né? Tipo, num espaço físico menor do que você moraria em qualquer cidade do interior. Você
vai ter menos segurança, você vai ter mais medo da violência, de assalto, principalmente se você tiver filhos, né? Essa preocupação com a segurança ela acaba sendo muito maior. Você vai pegar muito trânsito ou você vai pegar transporte público lotado. E é isso. Você vai ter o quê? Esse ritmo de São Paulo, que é sim um ritmo mais estressante, mais desgastante, que você se conecta menos com a natureza e que eu acho que sim, você se conectar com a natureza, estar perto assim de coisas mais naturais, é extremamente importante para a qualidade de vida, porque esse é o nosso natural. Morar numa cidade muito grande não é natural para o ser humano e eu acho que ele está em fase de adaptação, né? O ser humano tem mudado assim ao longo das gerações para tentar se adaptar a isso. Só que assim, quantas gerações vão levar para realmente haver uma adaptação completa, sabe? A gente não sabe. Mas o que eu sinto é que hoje, cara, o ser humano ele simplesmente não nasceu para isso, para morar numa cidade gigante. E aí eu vejo que acontece muito, né, nas cidades grandes, justamente por ter essa falta de natureza, de paz, de você muitas vezes se sentir, cara, enclausurado assim num cubículo às vezes, né, que você mora num lugar muito pequeno, ou sentir que você não tem espaço, privacidade, qualquer coisa do tipo, isso acredito que faz mal para psique, né, para a cabeça do ser humano. E aí, o que acontece quando nossa cabeça está sob um estresse muito grande? A gente vai fugir para algo, né? E aí você vai fugir para remédios, você vai fugir para drogas, você vai fugir para vícios. E assim, isso aí está dentro do ser humano, tá? Não estou falando que numa cidade de interior isso não acontece. É lógico que acontece, da mesma forma. Mas é como se você mora em São Paulo, você está mais propenso, você está num ambiente que vai te exigir mais. Consequentemente, é mais provável que você busque essas fugas, né? Então, eu acho que a conta que eu fiz lá atrás, quando eu tinha meus 14, 15 anos, é tipo, cara, não vale a pena eu morar aqui. Pô, por que eu vou morar num lugar que é estressante se eu posso morar num lugar que tem paz? Né? Só que naquela época ainda era mais ingênuo no sentido de não entender a parte financeira da coisa, né? Graças a Deus eu nasci numa época onde a internet ela se espalhou de forma extremamente massiva e eu não preciso mais trabalhar presencialmente num local. Eu não sou obrigado a isso, dependendo da profissão que eu exerço. E no meu caso eu escolhi, né, um trabalho, escolhi ser empresário na verdade, mas dentro de um nicho, de um segmento que é completamente comum você trabalhar de forma remota, que é o nicho de marketing digital, de publicidade online, de tráfego pago, de Google Ads, etc, etc. Então, se você para e pensa, por que alguém vai morar numa cidade como São Paulo se a pessoa não está tendo o benefício de ganhar muito mais dinheiro? Porque esse era o grande benefício lá atrás. Não só esse, porque lá atrás São Paulo não era o que é hoje também. Então é como se São Paulo não tivesse toda essa estrutura enorme, né? Não era uma cidade tão populosa, não era uma cidade tão cheia de problemas, de violência, de caos, talvez, né? Resumindo, de tanto caos. E além disso, pagava muito melhor. Então a conta fechava antigamente. E hoje ela simplesmente não fecha. Tanto que a gente vê muito idoso, né, que tem condição financeira, que compra casas ou simplesmente se muda de São Paulo. Por quê? Porque São Paulo não é uma cidade para morar, é uma cidade para fazer dinheiro. Só que como que você vai morar numa cidade que não é para morar? Se você vai de fato morar por 10, 20, 30 anos num lugar desse. Entende? Então eu sei que assim, é difícil. Tem muita gente que olha, pode ouvir isso que eu estou falando e falar, cara, mas é que você teve condição, é que você... E sim, é fato, isso é verdade. Mas isso não exclui o fato de você parar e pensar, cara, não faz sentido eu morar numa cidade que não é boa de se morar por 10, 20, 30 anos. Né? Então, na minha cabeça isso não faz tanto sentido, tá? Isso não quer dizer que não faça sentido para ninguém. Eu acho que para muita gente faz sentido. Tem gente que olha para São Paulo e fala, olha,
eu vou ser estratégico, eu vou ter que morar aqui 10, 15, 20 anos, vou fazer meu pé de meia e depois eu vou embora. Eu acho que se você for estratégico nesse ponto e realmente São Paulo for uma peça-chave da sua estratégia, cara, faça isso. Entende? Porque é fato que São Paulo as coisas acontecem com mais velocidade, é fato que pessoas importantes moram em São Paulo ou estão sempre em São Paulo, é fato que as oportunidades em São Paulo elas são maiores. Só que hoje você não precisa estar presencialmente em São Paulo para ter oportunidades. É melhor estar? É melhor. É obrigado? Você é obrigado a isso? Não é obrigado. E tem um outro ponto também que é interessante, que eu estou usando São Paulo como exemplo, mas a gente sabe que existem outras cidades grandes que têm, por exemplo, uma qualidade de vida melhor, como Curitiba. Né? Curitiba o pessoal fala super bem. E aí eu já acho que é um meio termo um pouco mais interessante. Ainda assim é muito diferente de você morar numa cidade pequena. Não é a mesma coisa, não é a mesma qualidade de vida, mas já é muito diferente de São Paulo, por exemplo. Eu já fui para Berlim, por exemplo, também uma cidade extremamente grande. E, pô, é diferente, tem uma parte muito foda, assim, muito legal de certas cidades. É lógico que tem. Por isso que um monte de gente vai para lá, por isso que vai para lá para passear, né, como turismo mesmo, porque, pô, essas cidades elas têm coisas muito loucas, muito legais, que você nunca vai encontrar numa cidade pequena. Só que aí, uma coisa é você ir para passear, para conhecer, outra coisa é você morar por 10, 20, 30 anos. Então, eu queria saber de você, o que você acha desse tema? Faz sentido o que eu falei? Se você tem a minha idade aí, se você é um millennial, né, tá aí, nasceu nos anos 90, mais ou menos, me diz aí se faz sentido isso que eu tô falando, e se você já fez essa mudança, ou se você tem interesse, e se você for mais velho que eu, me diz aí se isso clareou sua mente, né, por que essa coisa está acontecendo. E se você for mais novo que eu, né, se você tiver aí na faixa dos 20 para baixo, me diz aí se esse pensamento permanece, se as pessoas mais novas têm esse pensamento também ou se elas preferem as cidades grandes, beleza? Então é isso, espero que tenham gostado desse vídeo. Um abraço e até a próxima.